E aí, meu povo, que é o professor Douglas, vamos continuar a nossa aula de filosofia política. Na aula passada falamos um pouquinho sobre esse cara aqui, ó, Platão. Falamos um pouco da teoria da polis perfeita, da polis, da cidade ideal. Platão constrói uma cidade totalmente perfeita, onde cada um faz exatamente ao que compete a parte da sua alma. Vimos que Platão vai criar a teoria do rei filósofo, do governador filósofo. Vimos também que, no caso, Platão é um filósofo antidemocrático, tá? Platão realmente acredita que a democracia não é um sistema interessante. Vamos falar um pouco agora de Aristóteles. Assim como Platão, tá? Aristóteles, é interessante falar um pouquinho da história dele e da visão filosófica dele, as diferenças dele com Platão. Se você entende melhor a visão do cara, tanto porque pode cair isso aí também, tá? No seu concurso, um pouquinho de filosofia política antiga, tem caído desde pré-socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, como também, até para você entender um pouco mais da visão histórica política de Aristóteles, você tem que entender um pouquinho também da filosofia de Aristóteles. Então vamos lá. Quando a gente fala de Aristóteles, a primeira coisa que você tem que entender é que Platão, para realmente responder a pergunta da onde veio esse mundo, para realmente entender as inquietações, por que esse mundo é tão transitório, como que um mundo tão efêmero, tão transitório tem dentro de si, este mundo efêmero e transitório, pessoas como nós, como todos nós, que têm ânsias universais, eternas. Sabe? Como que nós, pessoas, todos nós vamos morrer um dia, como que nós carregamos dentro da nossa alma essa ânsia por eternidade? Sabe? Como que você explica a origem desse mundo? Platão vai, então, criar a teoria das ideias e mostrar que, no caso, o que deu origem a esse mundo foi um mundo perfeito, imutável, que é o mundo das ideias. Esse mundo eterno, perfeito, imutável, que como vimos na aula passada, é o mundo que você estava antes de você nascer e é para onde que você vai depois que você morrer. Bom, esse mundo, essa dimensão do mundo das ideias é o que explica e dá sentido e razão a este mundo aqui onde a gente está. Beleza? E aí, a gente vai falar um pouquinho agora desse cara que é discípulo de Platão, tá? Esse cara aqui vai dizer, só que não. Platão, pô, quando você cria o mundo das ideias para explicar esse mundo, quando você cria essa dimensão da teoria das ideias para explicar a origem desse mundo, bom, você vai também ter que criar uma teoria para explicar a origem do outro mundo que você criou para explicar esse. Ou seja, se esse mundo aqui deu origem a esse, tá? E eu consigo explicar tudo nesse a partir do outro mundo, e a origem desse outro mundo? E a origem do mundo das ideias? Entende? Essa é a pergunta que Aristóteles vai fazer a Platão. E aí Platão poderia responder, olha, o mundo das ideias não tem origem porque ele é eterno. Bom, Aristóteles vai dizer, se o mundo das ideias é eterno, se essa é a sua resposta, eu posso dizer, por que você já não diz que esse aqui é eterno? Esse aqui sempre existiu, entende? Se essa é a resposta, se o mundo das ideias sempre existiu, esse aqui também pode. A gente pode responder a mesma coisa, esse aqui também sempre existiu. Eu não sei se você está entendendo, a questão aqui é simples. Ao criar a teoria do mundo das ideias, Platão não está respondendo as grandes perguntas, segundo Aristóteles. Ele está jogando para escanteio, ele está usando uma didática errada, ele está jogando tudo para um mundo fantasioso, o mundo das ideias. Não, vamos partir desse mundo aqui. Por isso que essa imagem, eu já falei para vocês, ela é incrível, porque aqui temos Platão apontando para cima, teoria das ideias, e com o livro Timeu na mão. Temos aqui Aristóteles apontando para baixo e com o livro Ética Nicômaco na mão. E por que ele está apontando para baixo? Porque Aristóteles então vai nos dizer o seguinte, ó, a realidade está neste mundo. A realidade está aqui.
tá? Não está fora daqui. É nesse lugar aqui que se encontra o que a gente pode chamar de real. Então a gente tem que tentar responder as grandes perguntas não através de uma teoria suprassensível, uma teoria das ideias. Nós temos que tentar responder as perguntas a partir deste mundo. Basicamente é isso, é um jogo que eu faço aqui para você entender a lógica de Aristóteles. Vamos caminhar agora aqui. Se você parou e realmente conseguiu entender aqui esse contraponto, tá? Você vai entender bastante a revolução que esse cara fez. Falando um pouquinho de Aristóteles, falando um pouquinho do que a gente vai ver aqui. Esses aqui são os pontos que depois você vai ver aí no PDF. Aqui, falando alguns pontos do que a gente vai ver e um pouquinho sobre a história de Aristóteles, né? Aristóteles, discípulo de Platão. Primeira coisa que você tem que saber de Aristóteles, que é importantíssima, é que Aristóteles não é grego, cara. Aristóteles é da Macedônia, de uma cidade chamada Estagira. E por que isso é importante? Isso é muito importante. Isso vai acabar ajudando e atrapalhando Aristóteles de várias maneiras, tá? Aristóteles é filho de um médico chamado Nicômaco, e Aristóteles vai, então, com 17 anos, estudar na melhor e única grande academia que existia, a Academia de Platão. Vira pupilo de Platão, tá? Aristóteles vira um aluno querido de Platão e ele é verdadeiramente apaixonado pelo seu professor, pelo seu mestre. Vai ficar aqui dos 17 anos, mais ou menos. A partir dos 17 anos ele vai ter pelo menos 20 anos dentro da Academia de Platão, até que acontece a morte do filósofo Platão. E quando acontece a morte do filósofo Platão, Aristóteles já com quase 40 anos, todo mundo sabe que o único filósofo que teria patamar para suceder Platão, o único filósofo que realmente conseguiria suceder Platão, era Aristóteles. Mas há vários problemas aí. O primeiro problema é que Aristóteles não é grego, tá? Tá entendendo? O fato dele ser da Macedônia, pô, imagina os gregos, orgulhosos do jeito que eles eram, iam deixar na mão da única academia, a menina dos olhos gregos, sabe? Os gregos tinham orgulho da Academia de Platão, deixar na Academia de Platão um reitor estrangeiro? Não, né? Então esse é o primeiro motivo que Aristóteles não vai se tornar coordenador da Academia de Platão. O segundo motivo, Aristóteles não era tão carismático quanto Platão, tá? Aristóteles, você vai ver, ele é um filósofo extremamente metódico, diferente de Platão, com seus mitos, analogias. Aristóteles é muito mais duro no que ele ensina, então também não era um professor aí que fazia tanto sucesso quanto Platão. E o terceiro, e talvez maior de todos os motivos, você já deve ter percebido quando eu falei que Aristóteles vai criticar a teoria das ideias. Como que você vai deixar como sucessor de Platão um cara que, de certa maneira, discorda totalmente da teoria das ideias, da teoria de Platão? Mesmo assim, Aristóteles fica um pouquinho chateado, vai embora para Macedônia, e é na Macedônia que o pai dele, ainda amigo do rei, o pai dele era amigo do rei da Macedônia, apresenta aí o filho dele, já adulto, formado, filósofo e tudo mais. E o rei da Macedônia fala: bom, Aristóteles, você pelo jeito se tornou um grande filósofo, né, discípulo de Platão e tudo. Você não quer educar meu filho, Alexandre? Isso mesmo, cara. Aristóteles vai educar Alexandre o Grande. É fantástico. Se você parar para pensar que nós temos aí duas figuras fantásticas, assim, célebres, tá? Duas figuras que mudaram a história antiga, cara. Aristóteles e Alexandre o Grande. Um vai mudar no campo filosófico, tá? Você vai ver, Aristóteles é muito importante aqui para filosofia, para ciências naturais e tudo mais. E o outro vai mudar em todos os campos. Alexandre é o cara que, de certa maneira, colaborou para você estar estudando filosofia grega agora, porque Alexandre o Grande, ao invadir meio mundo na época, a conquistar meio mundo, ele levou com ele uma coisa que o professor Aristóteles ensinou, que é a cultura helênica, a cultura grega, e nisso a cultura grega acabou influenciando para, vamos dizer, para o surgimento, né, de toda a cultura ocidental. A cultura grega acaba ajudando a formação de toda a cultura ocidental, e assim
a gente até hoje aí deve muito à cultura grega e deve muito a estudar a cultura grega hoje, as conquistas de Alexandre Magno. Imagine que Aristóteles, que tinha sido expulso da academia, de certa maneira, agora volta. E aí, quem é que é o imperador? Olha, a primeira coisa que o aluno de Aristóteles fez com 20 e poucos anos foi conquistar a Grécia inteira. E aí, imagine que Alexandre falou, bom, eu conquistei a Grécia. E aí, Aristóteles, você quer a academia de Platão para você? Aristóteles vai dizer, não, por favor, não mexa na academia de Platão, eu quero formar a minha academia. E é aí que ele vai abrir o Liceu, a escola dos peripatéticos, tá? Aristóteles, então, aqui acaba de criar a sua própria escola. Bem diferente de Platão, a gente já vai entender em que sentido, né? Já indo direto ao ponto, Aristóteles vai ter uma noção, como você já percebeu, muito diferente de realidade de Platão. Porque para Platão, nós carregamos a verdade dentro de nós, como arquétipos, e conhecer é relembrar para Platão, tá? Conhecer é recordar. Para Aristóteles, como você pode ver, a verdade reside no mundo à nossa volta, a verdade está aqui à nossa volta. Nesse sentido, a verdade é material. E todos os conceitos não surgem para Aristóteles de algum tipo de iluminação divina de algo que já está dentro de nós. Não, os conceitos não surgem de conceitos universais do que é o conceito, você lembra lá, o conceito universal de cavalo, é ele que faz existir os cavalos. Não, nós criamos o conceito de cavalo a partir dos cavalos que a gente já viu. É simples assim. Um cego de nascença não sabe o que é cor. Simples assim, tá? Um surdo de nascença não sabe o que é som, porque ele nunca escutou. Tenta pensar numa cor que você nunca viu. Vai perceber que você não consegue. Por quê? Pelo simples fato de você nunca ter visto. Nós não temos o conhecimento dentro de nós. É isso que Aristóteles está dizendo. O conhecimento nasce da experiência, tá? E ele é o cara que vai dizer que o homem é um animal político. Já vai chegar lá. O que Aristóteles está dizendo é uma coisa muito óbvia, tá? Aristóteles está dizendo que sabedoria, tá? É uma coisa que vem da experiência. Vamos lá. Agora tem que falar de alguns significados. Saber. Saber vem de saborear, tá? Saber, a palavra saber vem de saborear. Nesse sentido que Aristóteles está falando, a gente experimenta, saboreia. Aprender. Aprender vem de apreender. Ou seja, você pega a visão, o olfato, paladar, a audição e traz para dentro, raciocina sobre isso. Isso é aprender, vem de aprender, entende? De pegar um conhecimento. Caminhando agora para a filosofia de Aristóteles, como que surgiu o conhecimento para Aristóteles? Lembra que para Platão é tudo direto do mundo das ideias? Aristóteles vai dizer, não, meu amigo, olha, a gente tem uma sensação que vira memória, que vira experiência, que pode virar arte, virar teoria. Como assim, professor? Olha, tá vendo um menino ali, ó? O menino com a mão prestes a ser queimados, a mãe fala para a criança assim, ó, não, coloca a mão aí, menina, a panela tá quente. Você vai queimar a mão. A criança nunca queimou a mão, não sabe o que é. Até que ela vai lá, ó, e mete a mão na panela quente. Opa, ele vai ter uma sensação de dor, vai criar uma memória na hora e isso vai se transformar em experiência. Esse menino, essa criança nunca mais vai meter a mão numa panela quente por querer. Isso pode virar uma técnica. Como assim, professor? Bom, agora esse menino sabe que ele tem que pegar pelo cabo, agora ele sabe que se ele pegar um pano, por exemplo, ele consegue pegar a panela quente, mexer com ela sem se queimar. E essa técnica para ele poder mexer com a panela pode virar uma teoria. Você vê que a teoria e as ideias que estão nessa parte aqui, ó, elas vêm muito depois das sensações ou da experiência. Uma pessoa que nunca experimentou, ela não sabe o que é isso. As ideias não estão prontas dentro de nós, como dizia Platão. É isso que Aristóteles está dizendo. As ideias nascem das próprias experiências que a gente tem, tá? E aí nós temos a crítica ao pensamento de Platão, tá? É simples. Segundo Platão, todas as ideias já estão dentro. Aristóteles vai dizer que não, olha, as ideias surgem a partir de nossa experiência com as coisas. No caso, lembra lá que eu falava do conceito de cachorro? Ao ver um cachorro, você já acessa a ideia universal? Não.
Aristóteles vai dizer, ao ver vários cachorros, você vai pegando o que há de característico e incomum em todos eles e cria a ideia universal de cachorro. Então a ideia universal de cachorro é essa junção, é como um quebra-cabeça, tá? Construímos a ideia de um cachorro a partir de diferentes cachorros que vimos. Você vê vários. Imagina se eu trago um cachorro pra você e mostro um cachorro com cara de gato. Você vai dizer, não, isso não é um cachorro, isso é um gato. E de repente o meu cachorro com cara de gato late pra você. E aí você vai ficar, pô, então tem uma espécie de cachorro que eu não conhecia. Eu vou ter que encaixar isso aí também em cachorro. O conceito universal não é algo que vem como arquétipo, uma coisa que nasce pronto de nós. Não. O conceito universal é criado a partir das várias experiências que a gente tem, tá? Para Aristóteles é dessa maneira, o contrário de Platão. O que eu estou dizendo é simples. Vemos diferentes exemplos de cão no mundo à nossa volta. Reconhecemos as características comuns a todos os cães. Usamos nossos sentidos e a nossa razão para compreendermos o que torna o cão um cão. Encontramos a verdade a partir das evidências do mundo à nossa volta. A verdade está aqui e não em outro lugar. É isso que Aristóteles está dizendo para nós. Aristóteles assim começa. Platão não vai se interessar por biologia, nem nada disso, nem existia na época de Platão. Ele não vai se interessar por o mundo à sua volta. Platão se interessa pelo mundo das ideias. Já Aristóteles, como ele acredita que a verdade está nesse mundo aqui, no mundo à nossa volta, Aristóteles vai ser aí o pai das ciências naturais. Ele é um grande admirador da natureza e ele vai ser o cara que vai criar a biologia. Não só a biologia, tá? Aristóteles criou a biologia, criou a botânica, criou a zoologia, criou a geografia, a arqueologia, ele que deu o nome de tudo isso, tá? Geologia, ele criou todas essas áreas e deu o nome, física. Aristóteles vai criar tudo isso porque agora ele está tentando, de alguma maneira, entender esse mundo aqui e não mais partir de uma teoria pronta e acabada do mundo das ideias, tá? Ele é o cara que criou as ciências naturais, como você acabou de perceber aqui. Por quê? Porque ele vai tentar classificar. Ele é um grande classificador. Você vê um exemplo de uma classificação aristotélica aqui. Esses bichos aqui voam, né? E aí você diz, qual desses aqui tem penas? E vai classificando. Qual tem escamas? E aí vai embora. É assim que você vai classificando os reinos. E ele é o cara que classificou em reino mineral, reino vegetal, né? O que eu quero que você entenda é que Aristóteles está totalmente voltado para esse mundo, né? Por quê? Porque Aristóteles ele vai tentar entender, isso aqui é importante já para você entender a parte política. Para Aristóteles, dá para você conhecer esse mundo através de 4 causas. 4 causas. Filosofia é a ciência da causa, né? Quando você faz uma pergunta filosófica, o quê? Para quê? Quando? Onde? Tudo isso são perguntas filosóficas que estão querendo saber sobre causas. Para Aristóteles, tudo pode ser conhecido através das 4 grandes causas. Tudo tem uma causa formal, uma causa material, uma causa eficiente e uma causa final. Causa formal é aquilo que faz com que as coisas serem da forma que são. Eu sei que é meio estranho, mas tipo, olha, isso aqui, por exemplo, é uma xícara, tá? Isso é uma xícara. Ou melhor, isso é uma caneca, né? Melhor dizendo. Bom, isso aqui é uma caneca. Se você parar para analisar, o que faz ela uma caneca é o formato dela. Isso faz parte. A forma, para ela se chamar caneca, ela tem que ter forma de caneca. E tem que ter uma causa material, no caso, cerâmica. Tá? A cerâmica é a causa material dessa caneca. Qual que é a causa eficiente? Causa material do que ela é feita. Causa eficiente. Quem foi o responsável pela transformação? Quem fez essa caneca? Alguém, a indústria, algo fez essa caneca. E causa final, para que ela serve? Bom, para a gente tomar a nossa aguinha, nosso café, nosso chá, o que a gente quiser aí. Ela serve para isso, por isso ela é uma caneca. Quer entender a profundidade disso? Porque você pode pensar, mas isso é muito básico. Primeiro, esse cara está criando as ciências. Segundo, isso aqui serve para explicar qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Eu digo para você, não há uma coisa que não tenha essas 4 causas aqui, tá? Não há. Você pode tentar achar aí, você não vai achar algo que não tenha essas 4 causas. Você
Qual que é a sua causa formal? O seu corpo, a sua forma. Causa material, você é feito de átomos, moléculas, carne, osso, ser menos ou mais específico. Qual que é a sua causa eficiente? Por que você existe? Provavelmente é porque seu pai e sua mãe se uniram de maneira bem específica. Eles são a causa eficiente da sua existência, tá? E qual que é a causa final? Opa, é aí que a gente entra. A caneca é fácil eu te dizer qual é a causa final da caneca. Para que ela serve? E o ser humano serve para quê? Qual que é a sua causa final? Já que para Aristóteles, olha só, ele tem uma visão teleológica. Para ele tudo tem um porquê, tá? Tudo tem uma finalidade. As 4 causas de Aristóteles explicadas de uma maneira simples, eu já volto para falar de você. Primeira causa de Aristóteles, a causa material. No caso, se a gente pegar uma cadeira, qual que é a causa material da cadeira? A madeira de uma árvore. Ela só existe porque tem essa madeira. Qual que é a causa formal de uma cadeira? A forma de cadeira. Qual que é a causa eficiente de uma cadeira? Quem que fez a cadeira? E qual que é a causa final de uma cadeira? Uma cadeira serve para sentar. Agora, e você? Qual que é a sua causa eficiente? Para que você serve? Aristóteles tem uma visão teleológica. Isso é bem importante você saber. O que isso quer dizer, professor? Na filosofia aristotélica, tudo tem uma causa final. Tudo tem um porquê, a razão de existência, tá? No caso, um cachorro nasceu para ser cachorro. Ele é feliz quando ele é cachorro. Se você quer ver um cachorro feliz, contente, é ele fazer cachorrices, né? Ele nasceu para isso. E você? Para que você nasceu? Para Aristóteles, você nasceu para ser feliz, cara. Isso mesmo, Aristóteles vai dizer que a felicidade é o fim. Felicidade não é uma coisa que você alcança, para Aristóteles, não é isso. Felicidade é aquilo que impulsiona o ser humano, é o que faz você caminhar. Temos aqui o livro que ele vai falar bastante sobre isso, que é um livro pequeno, Ética Nicômaco. E é nesse livro que Aristóteles vai dizer que toda a finalidade da ação humana é a felicidade. O maior bem desejado por todos os homens é a felicidade. Isso aqui já caiu em concurso, tá? O que é a felicidade para Aristóteles? Felicidade é aquilo para qual tudo caminha. É o fim de todas as ações, cara. Como assim? Vamos lá. Vou fazer um esqueminha para você aqui, ó. Imagine que eu coloco aqui, ó. Imagine que a gente coloca aqui, ó. Esse Fzão aqui, ó, é o F de felicidade, tá? Eu vou provar pra você que tudo que você faz é em busca desse F aqui. Você comprou um carro, certo? Por que você comprou um carro? Você não comprou um carro porque você quer comprar um carro. Você comprou um carro porque você quer o quê? Se locomover melhor, mais rápido, né? Com mais conforto. Então, você comprou um carro porque você vai se locomover melhor, mais rápido para onde você quiser e você vai ter então mais conforto. Ter mais conforto para você é sinônimo de tranquilidade, descanso, paz de espírito. E ter tranquilidade, conforto, paz de espírito é sinônimo de felicidade. O que eu acabei de provar? Que você comprou um carro para ser feliz. Você comprou um carro para ser feliz. Por que você está estudando para concurso? Porque não é porque você quer estudar para o concurso, é porque você quer passar, tá? No concurso. Por que você quer passar no concurso? Para ter aí o seu lugarzinho ao sol, ter um emprego um pouquinho mais seguro, um salário bacana, poder viajar, ter férias. Por que você quer viajar, ter férias, ter sua grana? Porque isso vai te dar paz de espírito, conforto, tranquilidade, e isso para você é sinônimo de felicidade. Tudo que a gente faz é para alcançar felicidade. Tudo para Aristóteles. Mesmo um bandido, ele faz errado, mas ele está fazendo algo para alcançar a felicidade. Mesmo mesmo um suicida, professor, mesmo um suicida, se ele chega a se matar, para Aristóteles é porque de alguma maneira achava, de uma maneira equivocada que seja, que aquilo vai no mínimo vai
a dor que ele sentia. E como vai cercear, acabar com a dor que ele sentia, vai trazer algum tipo de felicidade. Beleza? Tudo que a gente faz é para felicidade. Mesmo quando as pessoas fazem algo querendo o mal, ela tá fazendo no fundo para querer algum bem. Nem que seja um bem para ela, tá? Mas ela quer fazer um bem. Bom, entendendo que toda ação humana tende à felicidade, essa é a finalidade de todo ser humano, né? Aristóteles vai dizer, esse é o fim de todas as ações humanas. Eu pergunto, como chegar à felicidade para Aristóteles? Bom, para Aristóteles só tem uma maneira de chegar à felicidade: tendo uma vida virtuosa. Porque não adianta, muitas vezes você quer fazer algo para chegar à felicidade, mas não vai chegar. Os vícios são maiores, o preço que você vai pagar é maior. Só tendo uma vida ética e virtuosa é que você vai ser feliz. E aí entramos no segundo grande conceito de Aristóteles aqui no que condiz a ética. Virtude é meio termo. Só uma vida virtuosa pode te levar à felicidade. E meio termo é algo que não é nem exagerado e nem é em falta. O que eu estou dizendo? Para Aristóteles, nada é bom ou mal em si só, nada é bom ou mal por si só. A água é boa? A água é boa? Bom, a água invadindo a sua casa é boa? Não. E a água matando a sua sede? É. Então a água é boa? Opa, depende. Exatamente. Quando aquilo está no lugar certo, na hora certa, é bom. Quando não está no lugar certo, na hora certa, é mal. As coisas não são nem boas nem más em si mesmo. Isso depende do lugar e da localização dessa coisa, tá? Quando uma coisa está em excesso, tipo a água invadindo sua casa, ela é ruim. Quando uma coisa está em falta, quando não há água para matar a sua sede, também é ruim. Quando está no lugar certo, na hora certa, no copo de água matando sua sede, tá certo. Tá? E assim é com tudo. A coragem é o equilíbrio entre a covardia e o excesso de temeridade. A temperança, a liberdade é justamente essa relação entre... A liberdade é justamente a relação entre a pessoa tá numa encruzilhada sem nenhuma ação, sem liberdade em ação. Ou a libertinagem, uma pessoa que tem liberdade no sentido que ela faz tudo que ela quer, a hora que ela quiser, também acaba com isso não tendo o equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave aqui, tá? Virtude significa equilíbrio. Nesse sentido, o que eu estou querendo dizer é algo muito simples, cara. Você não vai alcançar a felicidade sem a virtude, para Aristóteles. O meio termo, equilíbrio, é a chave, segundo Aristóteles aqui, para você ter uma vida feliz. E agora entramos na visão política de Aristóteles. Simples, simples, simples. Se você entendeu até agora que ele é materialista, que ele busca o meio termo, a virtude, e que a felicidade é a finalidade de toda ação humana, se você entendeu todos esses contrapontos aqui, você vai entender facinho, facinho essa questão, tá? Aristóteles acredita que o homem é um animal político. Pessoas se unem para formar famílias. Isso é natural. As famílias se unem para formar vilas e as vilas se unem para formar cidades. Simples assim, cara. É natural. O propósito de nossa existência é levar uma vida digna. Desenvolvemos formas de organizar cidades e estados para viver uma vida digna. Nesse sentido, viver uma sociedade organizada pela razão, como uma sociedade-estado, é o que nos faz humanos. Qualquer um que vive fora da cidade vai ser um animal selvagem, ou sei lá, só se for um deus, tá? Uma questão meio assim, uma pessoa que está além do... Não, nós não conseguimos isso. Isso que ele quer dizer, nós não somos deuses. Nesse sentido, o homem precisa da sociedade. O homem fora da sociedade é como um animal selvagem. Você aprendeu a ler na sociedade, você aprendeu a fazer tudo na sociedade. É a sociedade que nos forma pessoas. Beleza? O homem é um animal naturalmente político. Nós vivemos em sociedade porque faz parte do que nós somos. E aí vem a teoria política de Aristóteles na prática. De uma maneira simples, a teoria política de Aristóteles é baseada nas virtudes das instituições.
Em vez de você fazer como Platão e investir todas as cartadas num rei filósofo, e investir tudo nas virtudes de um rei filósofo, que tal você investir tudo nas virtudes das instituições? Ter instituições virtuosas, ter uma assembleia justa, um tribunal justo, sabe? Ter tributos justos, impostos justos, uma segurança. Se você tem instituições justas, bom, quando alguém estiver fazendo algo errado, essas instituições vão perceber. Da participação e capacitação dos cidadãos, a grande chave para você ter uma política correta não é você ter um rei filósofo perfeito e quase divino. Não, para você ter uma política correta, você tem que investir na capacitação do cidadão. É capacitando o cidadão que você vai conseguir, como que eu posso dizer, capacitando esse cidadão que você vai conseguir ter políticos melhores. E não investindo tudo em um político. Imagina se esse político faz cagada. Não, tá? Das qualidades morais do cidadão. Quando você investe no cidadão, na qualidade moral desse cidadão, tá? Quando você investe na capacidade das próprias instituições de se reorganizarem, na capacidade das próprias instituições de conseguirem se organizar, criar um ambiente democrático de cidadania, onde o cidadão consegue fiscalizar o filósofo, os políticos em geral, seja quem for, aí você começa a ter uma sociedade justa. Você está entendendo? Ele inverteu aqui. Em vez de você investir num rei filósofo, você investe em toda a população e aí o benefício vai ser que nós temos governantes mais capacitados, beleza? E claro, investir nas instituições. Uma coisa importante aqui, ó, tem alguns pontos importantes. Aqui nós temos o livro do Aristóteles que ele fala sobre isso. Alguns pontos importantes. Para ser cidadão, na Grécia Antiga, não é qualquer coisa. Para ser cidadão, você precisa ter uma vida em comunidade política, você precisa ter nascido na Grécia, você precisa não ser um escravo, tá? Mulheres, escravos, trabalhadores, agricultores não são cidadãos e nem estrangeiros. Por que trabalhador não é cidadão, professor? Que absurdo! Tem escravo. É uma questão da época. Escravo era uma coisa comum na época, tá? Então, assim, a gente não tem como culpar o filósofo de estar reproduzindo, né? Hoje a gente vai achar isso aqui um absurdo, mas para Aristóteles, escravo não era cidadão, pelo mesmo motivo que as mulheres e os trabalhadores também não eram. Por quê? Porque eles não tinham tempo de estudar política, exatamente, porque eles não tinham tempo de estudar política. Só pode ser cidadão quem tem tempo de estudar política. E para a gente terminar aqui, ó, Aristóteles vai analisar os 3 tipos de governo possíveis e tentar tirar o melhor de cada um deles, tá? Diferente de Platão, que cria aquela teoria perfeita, de uma sociedade perfeita, onde tudo está no seu lugar, não, Aristóteles vai partir do que já existe. Assim como ele fez negando a teoria das ideias e partindo desse mundo aqui, ó, do que a gente vê, e desse mundo, respondendo as perguntas a partir desse mundo e não do mundo das ideias, política também. Ele vai pegar os sistemas políticos que já existem, vai, através de um estudo desses sistemas políticos, tirar o melhor e o pior de cada um deles, tá? Os 3 grandes aspectos da política. A política com uma pessoa no poder, a política com várias pessoas no poder, uma elite, e a política dos muitos, dos cidadãos de todos. Para Aristóteles, governo de uma pessoa, quando é na medida certa, da maneira certa, quando é virtuoso, a monarquia pode ser uma opção, sim, tá? Não é das melhores, mas para Aristóteles pode ser uma boa opção. Mas ela, sim, tem um viés muito fácil, ela cai muito facilmente para um tipo de tirania, né? Onde o rei faz o que quer, a hora que quer. Então há uma tendência a acontecer isso. Tipo de governo com várias pessoas, uma elite social, pessoas escolhidas, preparadas, a aristocracia, tá? A aristocracia é, para Aristóteles, das 3 até a melhor
tá? Que não é nem todo mundo e nem um pouquinho são as pessoas preparadas para isso. Mas mesmo assim a gente tem que cuidar, Aristóteles vai dizer, porque se ficar só os ricos no poder aqui, nós vamos ter provavelmente uma oligarquia. Não pode ser que não dê certo também. E o sistema político democrático, que para Aristóteles, né, a poliética, na verdade, que seria a ética de todos, levar a ética à maior parte dos cidadãos e todo mundo poder participar. Pode dar certo? Pode, mas há uma tendência muito forte a virar democracia. Democracia, ó, tá também uma crítica à democracia aqui. Governos corruptos, tá? Porque acaba sendo governo dos sofistas. Democracia pode facilmente cair num tipo de governo corrupto. Nesse sentido, Aristóteles se afasta totalmente da ideia de fazer um mundo perfeito como Platão e vai focar no que é possível. Para Aristóteles, qual que é o melhor dos três? O meio termo, nem todo mundo, nenhum só. A aristocracia, tá? Olha o nome, aristocracia. Ou seja, a ideia aristotélica de que um grupo de pessoas preparadas que deve governar, esse grupo que deve votar. É basicamente o seguinte, Aristóteles está dizendo que se você não souber o que faz um vereador, você não tem direito de votar um vereador. Se você, Aristóteles seria a favor da ideia até de fazer uma prova, sabe? Sei lá, se você não fizer uma prova lá e provar que você sabe o que faz um deputado federal, pô, você não tem direito de votar em deputado federal. Só depois de provar que você sabe o que é que você pode votar. E se a gente fizesse realmente assim, só as pessoas que realmente entendem pudessem votar, pudessem fazer política, aí a gente teria uma vida política melhor para todos. Essa, em suma, é a ideia política de Aristóteles, tá? Nós temos aqui uma visão, como eu falei, tremendamente diferente do seu professor Platão. Um cara materialista, que acredita que os sentidos são a fonte de conhecimento diferente de Platão. Nós nascemos como uma tábula rasa, como um quadro em branco, a experiência que traz, e é através da própria experiência, da busca da verdade, da busca pela virtude, da busca por uma verdade realista, material, é que Aristóteles vai trazer para nós essa ideia de política baseada no que já existe, tá? Para Aristóteles, então, vamos fazer política investindo nas instituições, no cidadão e em um sistema que seja virtuoso, para que, através da política, a gente alcance a felicidade de todos, ou a felicidade da maioria. Essa é a visão política de Aristóteles. Continuamos aqui com outras aulas aí de filosofia política. Espero que você tenha gostado. Bons estudos. Nos vemos em breve. Clique lá aqui.